Olá, seja bem-vindo a essa nova aula do nosso treinamento, onde a gente vai falar sobre a configuração do seu computador. A configuração ideal para que você possa trabalhar com conforto e não precisa investir uma fortuna, ou seja, gastar aí uma exorbitância de dinheiro, e também não precisa ficar passando trabalho por um computador que às vezes precisa de um pequeno investimento, tá bom? Então, falando de computador, como que é composto um computador, caso você não tenha conhecimento? Bom, o computador, ele é memória, processador, placa de vídeo e HD. Memória, processador, placa de vídeo e HD. Ronan, por que eu preciso saber disso? Só para poder aprimorar as peças do seu computador. Você não vai precisar fazer troca de peças o tempo todo, você não vai precisar se tornar um profissional da informática, não, nada disso. Você só precisa saber dessas 4 informações, porque eu vou precisar de um requisito mínimo, ideal e ótimo. Mínimo, ideal e ótimo, tá bom? O que é o mínimo? É para que você possa começar a trabalhar. Então você precisa de um mínimo no seu computador para começar a trabalhar. E o ótimo é o ideal, é acima do ideal, ou seja, que você pode trabalhar aí super confortável. E o ideal é aquele equipamento que você pode trabalhar confortável sem investir um horror de dinheiro, tá bom? Então falando de memória, tá bom? O ideal, 8 GB de memória RAM. Mínimo 4 GB para você começar a trabalhar, mas você vai ter problemas lá na frente caso o seu arquivo se torne muito grande, tá bom? Vai começar a sentir a necessidade de mais memória. Por quê? Porque o renderizador ele usa muita memória e muito processador. Ele não usa placa de vídeo para renderizar. Ele usa memória e processador. São 2 peças que tem no seu computador que você vai ter que conversar com um técnico de informática ou alguém da sua família para ele lhe orientar a melhorar o seu computador, tá bom? Então, memória ideal 8 GB, ótimo 16 GB, aceitável 4 GB, tá bom? Ah, Ronan, meu computador tem 4 GB e não tenho condições de investir mais. Trabalhe com ele assim, começa fazendo as aulas não exigem muito do seu computador, você vai precisar mais dele quando fizer projetos mais complexos. Comece assim, depois você avança para 8 GB, você vai gastar 200, 300 reais de memória para avançar para 8 GB, depois você dá um salto então para 16 GB, tá bom? Falando de processador, que é uma pecinha desse tamanho, que é responsável por quase tudo dentro do seu computador, você vai ter várias opções no mercado. Eu utilizo aqui um Core i7 primeira geração, ele é um processador muito bom, tá bom? Você pode usar um processador 1 i3, 1 i5, até um Core 2 Duo, ou seja, é um processador já bem antigo, mas também funciona, tá bom? Então converse com o seu técnico de informática, anote isso que eu estou falando nessa aula, leve para ele, faça um orçamento e se precisar, melhore a sua máquina para você já começar a trabalhar da forma correta, tá bom? O retorno vai vir lá na frente. Assim que o seu trabalho começar a dar resultado nos seus projetos, começarem a vender, logo você vai pagar esse investimento. Bom, todo negócio precisa de investimento, então se preocupe com a sua máquina que com certeza ela vai te ajudar bastante. Então memória a gente já viu, processador a gente já viu. Um Core i3, i5, i7 são ideais. O i7 é ótimo e o aceitável é um Core 2 Duo, tá bom? Existem processadores similares, existem. Converse com o seu técnico de informática, ele vai lhe orientar qual processador é melhor para você utilizar, tá bom? Placas de vídeo. O que são placas de vídeo, Ronan? São peças mais ou menos desse tamanho que vão cravadas dentro da sua placa-mãe. O que elas servem? Elas ajudam você a girar o objeto na tela. Ou seja, você vai mexer, girar, botar para o lado, botar para o outro o seu desenho na tela. E a placa de vídeo faz exatamente isso, ela facilita com que você consiga mexer melhor a sua imagem na tela sem ela ficar trancando, tá bom? Placas de vídeo, quais os modelos? NVIDIA são ótimas, você tem vários modelos no mercado, de R$400, R$500, de R$1.000, de R$2.000. Você não precisa usar uma placa caríssima, uma placa simples, uma GeForce 4600 GDF-X está ótima. Essa placa custa R$300, R$400. Tá bom? Ronan, eu não tenho placa de vídeo, eu não vou conseguir investir agora. Não tem problema. Instale o Max na sua máquina, como ela tá mesmo. Se for um processador muito antigo, provavelmente o Max não vai instalar.
Mas isso são computadores muito antigos mesmo. Os básicos, eles já rodam perfeito. Eu tenho um notebook Acer ali, que ele não é dos mais avançados. Ele é bom, mas ele não é dos mais avançados. E o Max roda super bem nele, tá bom? Então, placa de vídeo, exatamente isso. Você vai escolher uma boa no momento que você puder aplicar esse dinheiro. Processador, você vai escolher um bom no momento que você puder aplicar esse dinheiro. Memória, você vai colocar 8, 16 GB a hora que você tiver condições de fazer esse investimento. Mas você precisa entender isso, por quê? Porque é a máquina que você vai utilizar para fazer seus projetos. Então eu preciso passar esse conhecimento para você. Monitor, indiferente. Monitor acima de 17 polegadas aí tá bom. Sempre LCD, né? Por favor. LCD ou... tem uns outros tipos de monitor que não são. LED, por exemplo, também pode ser. Não tem problema, fica tranquilo. Pode usar aí o monitor que você tiver em casa. Tá bom? Então, recapitulando. Memória, processador, placa de vídeo e HD. HD 500 GB tá bom, 1 TB. Aí você vai vendo. Eu não gosto de HDs com mais de 1 TB, porque eles costumam não ter a mesma durabilidade de um HD de 1 TB e de 500 GB, tá bom? Então é muito arriscado. Faça backup dos seus arquivos sempre. Não corra o risco de perder os seus projetos antigos, porque é muito comum você voltar aos projetos antigos para pegar um objeto, para olhar uma modelagem, como que você fez uma iluminação. Então sempre salve em outro lugar os seus arquivos, tá bom? Anote tudo isso que eu falei, converse com o seu técnico de informática. Se você já entende de computador, faça esse upgrade para que você possa partir para a próxima aula, onde a gente vai aprender a instalar o 3D Studio Max, baixar, fazer toda aquela configuração ali que a gente já conversou e aí começar a trabalhar efetivamente, tá bom? Então um grande abraço, eu te espero agora aqui na minha tela para a gente aprender a fazer tudo isso que a gente conversou agora, tá bom? Um grande abraço, até mais.